Olá, meus amigos, boa noite. Estamos começando mais uma conversa sobre alguns pontos importantes que nós temos na nossa vida. E hoje um tema muito legal, muito interessante, que eu, na verdade, vi por acaso, mas é um assunto que tem me chamado bastante atenção quando a gente conversa com as pessoas a respeito disso. Mar tranquilo não faz marinheiro, ou bons marinheiros, né? Nós temos que começar a pensar que as dificuldades nos tornam pessoas melhores. As dificuldades fazem com que a gente cresça, que a gente crie casca, que a gente se torne cada vez uma pessoa melhor. E aí nós temos vários pontos que são interessantes conversar. Temos muito assunto aí para falar durante esse período que nós vamos estar aqui, mas o interessante é isso: é conversar, é falar, é pensar que mar calmo não faz bons marinheiros. Quantas vezes a gente é forçado, nós somos forçados a sermos pessoas diferenciadas, mas a gente não quer passar pelo esforço. Nós não queremos passar pelos desafios. Nós não queremos passar pelas tempestades. Nós só queremos a bonança. E essa bonança muitas vezes vem, mas a gente não interpreta de forma correta. Quantas vezes a gente pensa em algo, a gente se esforça, a gente busca, mas isso não traz aquele resultado que a gente gostaria. A gente não aprende a tocar violão ou qualquer instrumento musical da noite para o dia. A gente não aprende uma língua da noite para o dia. A gente não aprende um ofício da noite para o dia. Tudo requer trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, ele está de tal forma levado pela gente, ou de tal forma que está consumado ou que está trabalhando com a gente, que faz com que a gente canse, entre aspas, né? É preferível não fazer esse exercício, porque ele não vai te dar um retorno imediato. E aí a gente vê muitas coisas interessantes, né? Quando a gente começa o trabalho lá com 16, 17, 18 anos, ou até algumas pessoas antes, né? 14, 15. Ah, os trabalhos não são bem aqueles que a gente quer. Eu fui vendedor de picolé, inclusive, com o carrinho de picolé pelas ruas, né? Ah, mas isso, que benefício traz? O benefício de conversar com as pessoas, o benefício de dar a cara a tapa, de estar vendendo, de dizer, ó, tem um produto para venda. Você quer de negociações, de saber os nichos, de saber os pontos aonde você pode chegar. Quanta coisa interessante a gente vê e a gente passa por um simples momento. E esse momento é o nosso primeiro emprego, ou trabalhar, ou vivenciar. Ser vendedor de picolé, de sorvete nas ruas é importante. Não é um trabalho que vai te dar dignidade, mas é um trabalho que te faz crescer. Não que o trabalho seja indigno, de jeito nenhum. Qualquer trabalho é digno, mas ele não te traz algum status apenas por ser. Mas muitas pessoas já têm dificuldade, ou já têm, mostram, né, pontos diferenciados quando
fazem diferentes os seus ofícios. Quantas vezes a gente vê um guarda de trânsito na sua forma de dançar, na sua forma de agir, na sua delicadeza, ser diferenciado no seu ofício? Quantas vezes, quantas vezes não, né? Mas eu também já vi que um gari que pega gari de caminhão, né, que pega o lixo das casas, a forma como que ele trabalha, que ele dança, que ele faz, o diferencia na vida, no dia a dia. E por que nós não? Por que nós não? Por que não nós, como seres humanos, por que nós não podemos fazer a diferença? Ou por que nós não podemos ser diferentes? Quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia, quantas coisas a gente trabalha, quantas coisas a gente faz e faz com cara emburrada, né? Eu acho até interessante porque eu gosto de andar pela rua e olhar as pessoas. Se você que está assistindo, olhar as pessoas, ver as pessoas, olha que interessante como é, observe-as. São pessoas que passam como se as outras pessoas fossem invisíveis. A gente não olha para o lado. A gente tem medo de conversar com as pessoas. Nós temos medo de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E muitas vezes, quando pedimos, e aí, como você está? A gente fica esperando aquela resposta teórica ou prática, né? Sem que seja respondido realmente, porque não nos interessa. E aí, quando a gente mexe nisso, vem um turbilhão, vem um mar que não é tão calmo no nosso dia a dia. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que saber o que faz, tem que saber como faz, né? E aí a gente começa a entender que nem tudo na vida são só flores. Eu acho que eu já falei, né? Ah, se no nosso jardim as flores todas fossem a rosa. Mas ela não vai ser tão bonito, esse jardim não vai ser tão bonito se não tiver as outras flores. E essas flores vão fazer a diferença. Então vai ter que ter rosas, sim, mas vai ter que ter outras flores. O cravo, a margarida. Olha quantas flores nós temos, inclusive flores pequenas, o dente de leão, o girassol mais esplendoroso, mais potente, mais imponente. Quantas vezes nós então pensamos nisso? E nós vemos que nem tudo é o que a gente só o que a gente quer. E quantas vezes a gente acha que o que está acontecendo são fatos ou falhas que acontecem no nosso dia a dia que nós não notamos e pensamos que são problemas da nossa vida. Ah, porque isso só acontece comigo. Isso é uma autossabotagem, inclusive, da mente. Ah, porque as coisas ruins só vêm acontecer comigo, porque isso só acontece comigo, porque são pontos de vista. São apenas pontos de vista. Quantas pessoas que você olha ao teu redor, não precisa nem ser teu círculo de amizade, mas quantas pessoas olham para você e desejam ter a vida que você tem. Difícil, mas ter a vida que você tem. Já imaginou se todo mundo gostasse de apenas uma coisa? Ah, gosto só de futebol? Cadê a maravilha da gente se empolgar e ver um, um vôlei, né? A geração que ali dos anos 90, ver um basquete, o futebol de salão.
o golfe, o atletismo, tantos outros. Porque a gente não faz só o que a gente acha correto. E aí, quando as pessoas vêm com as suas opiniões formadas, o correto é isso, o correto é aquilo, o correto é para ele aquilo. Nós não podemos dizer que não. Mas não necessariamente também vamos dizer que aquilo é o correto para nós. Porque eu posso ter um pensamento diferenciado. Então, quando a gente fala, principalmente aí em chefes, né, colegas de trabalho, enfim, qualquer que nós somos, vamos colocar aqui entre aspas, né, obrigados a estar juntos, né? Olha como que é por causa a gente precisa estar junto para receber o salário, que é o que nos dá sustentabilidade, vai nos sustentar a nossa vida, né? E aí eu acho interessante porque nós pensamos que isso é uma coisa muito ruim. Né? Primeiro passo, né? Independente de qualquer coisa, independente de o fato que acontecer, a decisão de estar aonde você está é tua e somente tua. Ah, mas eu tenho filhos para criar. Mas a tua decisão está tomada. É essa, você quer aquilo. Eu tenho vários outros pontos para falar, não consigo olhar todo o conhecimento que eu tenho. E muitas vezes a gente realmente não entende isso, não consegue visualizar. E as coisas escapam da gente. E as coisas escapam da gente. Você que nos assistindo, que está vendo, deixa só o pessoal aqui que eles estão entrando e eu já vou comentar um fato que muitas vezes a gente não nota, mas que começa a nossa vida começa a ter um diferencial ou a ter uma visão diferente daquilo. Porque cada passo da nossa vida leva a um resultado. Se esperado ou não por nós é outra situação. Mas cada passo, cada situação, cada forma que a gente leva, cada ideia, cada atitude, cada escolha que a gente faz, nos leva numa direção. Se é a direção correta, ela sempre será correta, desde que você entenda que aquilo faz parte. Para vocês terem uma noção, eu sempre crio aqui, né? E vou conversando com os meus colegas, pedindo para eles entrar. E aí, e eles não os meus colegas não estavam entrando. E eu pensei, meu Deus, eles vão me deixar na mão, né? Foi um erro meu, que eu não deixei, que eu não passei o link para eles. Então, os resultados, muitas vezes, acontecem e a gente nem sequer nota. Tá? Então, olha como são as coisas. Os resultados, muitas vezes, nos fazem rever ou repensar atitudes que nós temos. Porque nós só um pouquinho que parece que não está entrando no Face aqui. Certeza? Deixa eu dar uma olhada. Oi, Vivi. Oi, José. Oi, Érica. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Lá você diz assim, queridas, sondagem... O que aconteceu hoje, meus caros? Eu criei o link, tudo bonitinho, só esqueci de mandar para vocês. Só esse detalhe. Que maravilha. Aí eu olhando, eu disse, meu Deus, ninguém vai entrar hoje para conversar comigo, ninguém mesmo, né? E aí, de repente, eu disse, não, mas tem algo de errado. Aí eu fico aqui conversando com o pessoal já, e aí me toquei, eu disse, espera aí que acho que o erro é meu. Né? Aí fui ver isso. Seja bem-vindo, Vivi, seja bem-vindo, José, seja bem-vinda, Érica. Nós estamos aqui iniciando aí mais um bate-papo. E fiquem bem à vontade aí para dizer o seu boa noite, então, para as pessoas. Boa noite, Nelito. Boa noite, José, Érica. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Nelito. Boa noite, Érica. Boa noite, Vivi. Boa noite, audiência do Nelito aí. Um abraço aí para dona Inês aí, seu Antônio. Com ele sobre isso no sábado, eu disse assim, vocês ganham lá boa noites, né, de vez em quando. Mas, meus amigos, o que vocês acharam dessa questão aí desse convite que foi feito, né? Mar tranquilo não faz marinheiro. É isso que nós estamos conversando, papeando um pouquinho, né? Para saber que, olha como que é importante. E aí, enquanto eu estava aqui no meu monólogo, né? Que ninguém entrava, né, por erro, por esquecimento meu, inclusive, né? Eu acho interessante quando as pessoas acontece alguma coisa na vida delas, nas nossas vidas, e muitas vezes nós tendemos, né, a olhar para o lado negativo. Ah, isso só acontece comigo, isso sempre acontece comigo, porque só as coisas ruins acontecem comigo, por quê e por quê, né? E aí vem a questão muito do até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, até que ponto nós vamos trabalharmos isso, né? E vamos fazer com que isso mude e dê uma virada de chave na nossa vida para que nós entendermos que pode ser um problema, mas esse problema vai nos fortalecer. Pode ser que isso seja algo da nossa vida, mas que isso vai nos trazer benesses futuramente se nós conseguirmos trabalhar, porque nós vamos estar estudando da melhor forma possível, estudando literalmente, né, como ultrapassar isso, mas também de uma forma bem prática, trabalhando o nosso corpo e nossa mente para que nós possamos estar aí à frente. E aí nós temos vários e vários exemplos, né? Aí acho que o mais célere, o mais conhecido é o Steve Hawking, né? Numa cadeira de rodas, totalmente paralisado, o cara tinha uma mente brilhante, fazia escreveu vários livros, inclusive, né? Mas olha como que é importante isso, né? Nós entendermos e buscarmos nas diversidades ou nas dificuldades um trampolim para que nós possamos aí olhar de forma diferenciada para a vida e dizer assim, que bom que isso aconteceu, porque isso vai me dar mais chances. A gente ganha experiências, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês, com exemplos, se tiverem, quantas vezes que acontecem coisas negativas, ou que aconteceram coisas negativas na vida de vocês, e que em determinado momento, depois que passou isso, bah, aquilo que aconteceu me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Isso é bastante enriquecedor, porque muitas pessoas hoje vivem nessa angústia, né, de dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde não existe mais como eu sair daqui. Não existe mais
luz no fim do túnel, né? E aí eu vou deixar para vocês também aí, porque eu já fazem quase 20 minutos que eu estou falando sozinho aqui, né? Por culpa minha, claro. Mas eu acho isso tão legal porque é uma forma da gente entender que a vida, as dificuldades são feitas também para nos fortalecer. Vivi, eu vou começar com você, então. Eu estou olhando aqui na tela, você é a primeira da tela, e vou deixar você, então, falar um pouquinho. A primeira da tela é a que mais fala, né, gente? Se já são 7h20, vai até às 8 agora. Agora o espaço é meu. Bom, teve vários momentos, mas um que foi muito recente para mim e que me marcou muito foi agora, enquanto eu estava no Japão. E eu tive uma inflamação muito séria no meu pé. E essa inflamação me impediu que eu trabalhasse. Na verdade, ela me impediu que eu andasse, inclusive. Então, eu não conseguia andar. E eu ia a médicos e nada de descobrir o que era. E a princípio eu fiquei assim, arrasada, né? A princípio eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô em outro país, eu tô sem minha família, eu tô sem ninguém, eu preciso trabalhar e não posso, né? E não consigo nem ao menos ir ao médico e saber realmente o que eu tenho, por conta da comunicação. E então isso me causou muita frustração, né, na verdade. Não me causou ansiedade e tal, mas me causou uma frustração muito grande, porque estar num outro país para poder trabalhar, para conseguir alcançar os meus objetivos e não conseguir isso foi muito sofrido para mim. E aí depois que eu entendi, opa, peraí, se eu estivesse trabalhando, eu não conseguiria estar na turma modular com vocês, eu não conseguiria ter feito o curso com vocês, e aí tudo ia ficar muito mais complicado, né? Então, foi algo que me baqueou, que me deixou muito frustrada, mas que depois eu falei, ufa, que bom que isso aconteceu, porque isso me transformou literalmente, né? Foi uma transformação tudo que a gente viveu, e através disso a gente resolveu, eu e meu esposo resolvemos voltar para o Brasil para dar continuidade nisso aqui. E foi algo extraordinário, porque muitas oportunidades surgiram e muitas coisas aconteceram, então nem sempre aquilo que acontece naquele momento que é ruim, de fato é ruim, né? Muitas vezes aquilo acontece para um bem maior. E aconteceu um bem extraordinário, né? Que me fez reconhecer cada um de vocês e me tornar quem eu sou hoje, a hipnoterapeuta que eu sou hoje. E eu sou muito grata pelo meu pé ter inflamado lá no Japão, né, gente? É isso. Olha que coisa boa. Então, quer dizer, mares calmos não fazem, até na arte estava, mares calmos não fazem marinheiros, não fazem bons marinheiros. Porque só com a tempestade é que nós vamos aprender a remar. Só com os mares mais turbulentos é que nós vamos aprender a levar, né, o navio a um lugar seguro. E aí, Érica, eu vou jogar para você essa também. Essa importância de ter aí essa dificuldade de ver, né? Ver o nosso dia a dia, olhando para as nossas dificuldades. Eu não consigo comer, sei lá, picanha, né? Mas eu consigo comer carne moída. Quantas pessoas gostariam de comer carne moída? Quantas pessoas gostariam de poder ir para a escola? Olha que nós estamos vivendo uma época excepcional para nós falarmos disso, né? Érica, eu vou deixar então você falar um pouquinho, porque é tão importante, tão gostoso quando a gente fala sobre dificuldades, que nós colocamos mais dificuldades ainda, intensificamos essa dificuldade para dizer assim, tinha um desenho, eu não lembro se você... Ô José, me lembre aí se você conhece esse desenho, que é o mais antigo, né? Ele dizia assim, ó céus, ó vida, ó azar. Eu acho que é exatamente isso. Nós entramos numa lamúria tão grande que esquecemos de viver o belo, né? Érica.
Tem uma vaga lembrança dessa fala nesse desenho, só que eu também não lembro que desenho que é. Mas, assim, realmente, né? As pessoas reclamam muito, sempre se colocam no papel de vítima, acham que tudo para elas está ruim. E se a gente for ver, a gente é muito abençoado, né? Só da gente, imagina se a gente for ver a população mundial, quantas pessoas não têm casa, quantas pessoas não têm alimento. Então, se você tem uma casa, se você tem um alimento, se você tem o seu emprego, embora na pandemia muitas pessoas perderam, mas se você tem essas três coisas, se você tem sua família com saúde, ainda mais agora na pandemia, que assim, tá, você não pegou Covid, mas se você tem um problema de saúde, às vezes você nem consegue atendimento. Então, se a gente tem tudo isso, a gente já tem que se dar por abençoado e feliz. E as pessoas têm o hábito de sempre estar olhando o que os outros têm e o que ele não tem, e não ver tudo que tem e que também que ele pode conquistar mais. E a história da Vivi é bem bacana, né? Muito interessante. Uma coisa ruim que você pensa, nossa, estou aqui no outro lado do mundo, né? Porque é o outro lado do mundo mesmo, sem minha família, e agora, o que eu vou fazer? Ela transformou isso numa coisa boa. Um belo exemplo. E, assim, uma frase que eu ouvi uma vez é que, assim, a pessoa falou assim, na minha vida eu não tenho erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Porque, assim, tudo é aprendizado. Cada experiência, mesmo que seja ruim, mesmo que não dê em algo como foi o caso da Vivi, dela ter conseguido fazer o curso, tudo é aprendizado, tudo. O Nelito falou agora há pouco, as experiências anteriores fazem quem nós somos hoje. Então, tudo que a gente viveu traz aprendizado, seja como for. E tudo vai sempre a trazer crescimento, seja de como for. Com certeza, eu acho que se nós não tivéssemos, José, se nós não tivéssemos todas as dificuldades que nós passamos, hoje nós não seríamos quem nós somos, né? Não teríamos essa bagagem para sermos. Poderíamos ser parecidos, mas não sermos quem nós somos. Estarmos vivenciando o que nós vivenciamos, estarmos aonde nós estamos. E cada degrau nos transmite ou nos faz com que a gente cresça e aprenda cada vez mais, né? E o nome do desenho é Lip e Herd, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Eu tenho aqui um desenhozinho aqui, só para que ele é pequeno. Vou só colocar aqui, só para nós termos uma... Estão conseguindo ver esse bichano aqui? É esse aqui que é o que sempre fala, ó céus, ó vida, ó azar, sou vítima das circunstâncias, né? Somos vítimas das circunstâncias. E, cada vez mais, né, José, a gente usa desse argumento, usa dessa desculpa para dizer nada para mim funciona, porque o meu chefe não deixa, porque o meu pai não deixa, porque o policial não deixa, porque todo mundo não deixa, né? E eu acho isso importante para nós pensarmos um pouquinho. E aí eu gostaria de saber a sua nobre opinião também a respeito disso. Até que ponto isso nos afeta e nos faz crescer e sermos pessoas melhores? Então, inclusive tem uma fala do Augusto Cury que ele fala que não é fácil navegar nas águas das emoções, né? Que a gente vai mexer muito com esse lado emocional aí, que é onde tem o maior impacto dessas adversidades que acontecem, né? E o Larry Ribeiro, ele fala que as oportunidades, elas vêm disfarçadas de duas maneiras, né? Elas vêm, e uma delas é nos problemas, ela vem disfarçada de problema, né? Então, você, atrás de cada problema, tem uma oportunidade para você. É uma oportunidade de você crescer, de você ter sucesso, de você... né? Só que a maioria das pessoas fazem o contrário, né? O Paulo Vieira fala do 90-10, que tudo que acontece é 10%.
90% é o que eu vou fazer com aquilo que acontece, né? Como eu vou resolver aquilo? Eu bati o carro, eu caí da escada, eu estou com o pé enfaixado, eu estou com o pé... Como é que eu vou resolver? Igual a Vivi, como é que eu vou resolver o problema do pé? Né? Eu vou chorar, eu vou encostar, eu vou achar uma solução para mim sair melhor dessa situação, eu sair melhor do que entrei. Tem gente que entra e sai pior do que entrou. Né? Tem gente que entra na situação e fica naquela. Né? E tem gente que entra na situação e consegue evoluir, consegue uma ascensão aí na carreira, uma ascensão na vida, um modo de pensar diferente, né? Então, eu vejo por esse lado, que as oportunidades, elas vêm disfarçadas de problema, e a gente tem que saber, né, driblar, vencer, ir atrás dessa situação que está atrás do problema, né? Desse horizonte aí que, vamos dizer, mais calmo, um mar mais calmo, né? Sem muita onda, dá para nadar de braçada, né? E é muito importante isso, né, José? Quando a gente pensa, vamos trabalhar no mais fácil, né? Então, as pessoas... quanto mais a gente se esforça e trabalha, né, e eu acho que é até interessante eu retomar uma fala que eu disse no início, né, que é importante e a gente tem que entender que a gente não vai aprender um esporte de um dia para o outro. A gente não vai aprender tocar um violão ou qualquer instrumento musical de um dia para o outro. A gente não vai ser um bom professor, um bom hipnoterapeuta de um dia para o outro. Isso requer muito trabalho. Isso requer muita dor, mas não a dor física, mas a dor de dispensar um tempo para você estar trabalhando, estar evoluindo cada vez mais. E quando eu vi esse quadro que eu fiz a chamada, mares calmos não fazem marinheiros, né? Bons marinheiros, eu fico pensando quantos marinheiros estão por aí lutando para ser alguém, mas sem querer sofrer essas consequências, né? Sofrer esse aprendizado. É muito mais fácil deixar que o outro faça. E isso remete muito à nossa posição pessoal, né? O ser humano, as nossas emoções, como nós falávamos numa das aulas anteriores. Eu não quero mexer nas minhas emoções para não criar mais tantos problemas para mim. Gente, não ter emoções também é uma escolha. Você escolher não ter emoções também é uma escolha. E essa escolha pode ser benéfica como pode ser maléfica. Vai depender de muito do teu resultado e como você vai olhar isso. Se você olhar isso de tal forma que você tire um aprendizado, como a Érica disse, ou é aprendizado ou é vitória, você vai ganhar algo. Só que você tem que saber quantas pessoas aí com esse caso de Covid, querendo aparecer, querendo se mostrar, né? E quantos chorando, e quantos lamentando, e quantos olhando para o próprio umbigo, e quantos tentando ser ou se fazer, e aí eu vou fazer uma crítica bem forte a algumas pessoas que eu, sinceramente, hoje, se me dissesse o que seria melhor para a situação que nós estamos vivendo, ou para tudo, ou libera tudo, eu não sei a resposta, né? Mas eu acho tão chato quando você diz, não, nós temos que ficar em lockdown, mas você tem uma piscina em casa, você tem um jardim em casa, você tem empregada, alimento. Isso não é um lockdown, né? Isso é umas férias, digamos assim, né? Eu lembro que teve
Quando teve a queda do avião que levava o time aqui de Chapecó, que caiu lá no Colômbia, né? E aí as pessoas diziam assim, vamos ajudar, vamos doar, né? E aí uma pessoa, não sei quem, não me recordo quem, dizia assim, doar não é pegar o que te sobra e entregar para a pessoa. Doar é algo que faz falta também e você entrega para a pessoa. Isso é doação. E aí até vamos entrar aí num outro patamar, num outro viés, né? Dizer assim, o que é doação, né? E o que isso faria benéfico para nós? Porque quando a gente faz, e aí eu digo não só a doação material, né? Não necessariamente, mas a doação realmente de o que você precisa, como eu posso te ajudar? Mas é que eu preciso. Muitas vezes os nossos problemas somos nós mesmos que criamos. É nós que fazemos aquilo. Eu não tenho sei lá, né, o que comer, vamos colocar essa. Eu não tenho o que comer. E eu vi um quadro hoje, uma coisa bem assim. Estou procurando emprego, não estou pedindo dinheiro. Estou procurando emprego. Me ajude no que você puder. E aí é legal porque a pessoa vem já com uma atitude que mostra que aquilo é diferenciado. Agora, se nós não conseguimos dormir bem à noite, né, mas temos uma casa, temos um alimento na nossa mesa, temos família, temos pessoas que estão conosco. Né? Eu fico imaginando, quando eu reclamo das coisas assim, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm nada, que moram num barraco, moram embaixo de uma ponte. Essa sim não tem nada. Ou pior ainda, aquela pessoa doente, que essa depende, além de não ter nada, ela depende da outra. Olha quantas pessoas morrendo com dinheiro e não conseguem, não tem o que fazer. Né? E eu gostaria de abrir esse segundo rodada de bate-papo aí, nesse viés, até que ponto que nós realmente entendemos que os nossos problemas podem ser uma catapulta para nos levar a um outro patamar, ou pegamos esses nossos problemas, colocamos num lugarzinho fechado, interiorizamos ele e queremos viver sempre naquela mágoa, como o Lipe, né? Ó céus, ó azar. Até que ponto isso é benéfico? Vivi, até o teu exemplo é legal, porque quantas vezes nós pensamos nisso e vivemos isso e olhamos e queremos sair de um lugar, né? Que parece até um exemplo bem legal assim, me segura senão eu vou brigar, me segura senão eu vou brigar, né? Daí o cara solta, me segura aí, não me solta, né? Essa questão, eu quero me libertar disso. Então vai, se liberta, não, deixa, não, vamos, me segura aqui que eu quero trabalhar mais isso, eu quero viver mais essa depressão, né? Essa lamúria. Sim, Nelita, é bem isso mesmo. Esses dias eu até postei lá no meu Instagram que as nossas emoções, elas não nos tornam fracos. O que nos torna fraco é não saber lidar com as nossas emoções. Isso sim nos enfraquece. Porque desde criança, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. E quando a gente não lida com as nossas emoções, quando a gente não consegue entender o que a gente realmente está sentindo e como trabalhar essas emoções dentro da gente, a gente fica escravo delas. E o pior, a gente fica escravo do outro, a gente se coloca à mercê do outro, porque daí a gente dá autoridade do outro fazer o que quer comigo. E eu sou prova disso, porque quando eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu era muito à mercê dos outros. Eram os outros que falavam por mim, eram os outros que tomavam as decisões por mim, porque eu me calava. Então, o que o outro falava era lei, né? Então, quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, é que a gente se torna fraco. Quando a gente aprende a lidar com elas, a gente se torna forte. E tudo isso que você falou, realmente, sabe? Tem
É que é muito difícil hoje em dia as pessoas quererem se responsabilizar pelo que elas dizem, pelo que elas sentem. Então é muito mais fácil eu me colocar no lugar de vítima e colocar a culpa no outro. Ah, eu sou assim porque os meus pais fizeram isso e aquilo outro. Ah, eu sou assim porque onde eu estudava o professor fez isso e aquilo. Ah, porque a minha irmã fez isso e aquilo outro. Então é muito mais fácil eu responsabilizar o outro do que eu assumir a bronca e pegar a bronca para mim, né? E esses dias, isso que você falou foi muito engraçado, porque essa semana mesmo eu atendi um rapaz no qual, assim, ele tá totalmente perdido, ele não sabe para onde ele vai, sabe? Tá igual azeitona em boca de banguela, que mexe para lá, mexe para cá e não sai do lugar. E aí eu fiz toda uma análise de caso com ele, expliquei algumas coisas, a gente conversou e tal, escutei, dei atenção. E aí entra o que você falou, né? O doar, o se doar. Uma análise de caso doou 3 horas e meia. Por eu querer ouvi-lo, porque eu quis doar o meu tempo para ele, porque eu vi o quanto ele estava ferido, o quanto ele estava sofrido, na verdade. Então eu quis doar esse meu tempo para ele. E um tempo de qualidade. E não me arrependo desse tempo que eu doei para ele, porque realmente eu acho que se fez necessário isso. Mas aí eu expliquei todo o processo para ele e tal, e ele se interessou. E aí depois ele me mandou uma mensagem: Vivi, eu amei e tal, mas eu acho que ainda não é o momento de eu passar pelo processo da hipnoterapia. E aí ele preferiu. Eu falei: não, tudo bem, né? Uma escolha sua. E quando você quiser, eu vou estar aqui. Mas é triste de ver, porque você vê o sofrimento da pessoa, mas a pessoa está ali, abraçada com o cacto, né? E não quer largar aquele cacto de jeito nenhum. Então, é uma escolha dela e a gente tem que respeitar. Mas, olhando de fora, eu vejo que muitas vezes eu fiz isso, né? Em muitos momentos da minha vida eu fiz isso. Então, eu tinha uma psicóloga que ela me comparou a um elefante, o elefantinho bebê, que está ali amarrado com uma corda, e quando cresce, continua ali com o mesmo pedacinho de corda amarrado no mesmo toquinho e não saía do lugar, por não saber a força que tinha, né? E realmente, eu não sabia a força que eu tinha até eu passar pelo processo da hipnoterapia, até passar por tudo e ressignificar tudo que havia dentro de mim e começar a entender as minhas emoções, acolher a minha história, acolher os meus sentimentos, me acolher para que eu pudesse engrenar aí e evoluir de fato, né? É muito legal isso, né, que você fala, desde criança nós não aprendemos a lidar com nossas emoções, né, Érica? E é até legal isso que a gente muitas vezes diz, nossa, eu sou cara, você é feio. Tu já perdeu a estribeira, quer dizer, a tua emoção já falou mais alto e você já não controla, você nota que você não controla. Como eu disse, você não é de um dia para a noite que você vai aprender, é todo um processo, né? E nós temos essa tendência de ser vítimas realmente. Até que ponto isso é importante? Eu até gostaria de ouvir também a tua opinião, Érica, porque eu acho que é legal vivenciar isso, entender isso, que nós estamos num caminho de aprendizado, e esse aprendizado dói. Saber que o José olhar para mim e dizer assim, Milito, você é feio, poxa, é doído, mas não é uma visão dele, é um pensamento dele, é um olhar diferenciado, né, que vai fazer isso. E nós temos que aprender isso também, saber que a opinião do outro também vale, independente da minha ser contrária, né, Érica? Sim, nós somos seres emocionais, né? Por mais que a gente ache ou queira ser racional, no fundo nós somos seres emocionais. E se o que o outro fala nos incomoda, é porque tem fundo emocional na gente. Se o José Maria fala para você, você é feio, você se incomodar, é porque você tem essa ideia dentro de você. Se você não tiver, você não vai se incomodar. Isso é muito interessante, né? E
E assim, é difícil lidar com as emoções. Mesmo por mais que a gente estude, emocional a gente não controla, a gente até tenta, estuda, tenta ter esse controle emocional, só que às vezes você tem que parar para aí sim você conseguir controlar o seu emocional. Por isso que às vezes você tem que contar até 3, até 10, até 100, quanto precisar, para aí você conseguir controlar o seu emocional. E por que a gente se afeta tanto com o emocional? Principalmente porque muita coisa veio quando a gente era criança e não tinha o nosso fator crítico desenvolvido, então tudo que a gente ouvia ficava gravado para a gente. Se você ouvia que você era feio, que você não fazia nada direito, que você era burro, que você não ia bem na escola, que você nunca fazia as coisas certas, sempre que alguma situação te confrontar com isso, o seu emocional vai te pegar, porque aquilo lá está guardado no seu subconsciente. E aí sim, por isso que a gente tem que ressignificar essas emoções para as próximas vezes que surgirem situações parecidas, a gente ter um controle maior de tudo isso. E assim, quando a gente não consegue, conta até 3, conta até 10, conta até 100, o que precisar, porque se você agir quando você está com o emocional abalado, depois você vai pensar, por que eu fiz isso, ou por que eu falei aquilo, porque você estava agindo pelo emocional, você estava com seu subconsciente lá ferido e agiu. Então, através de hipnoterapia a gente ressignifica, mas mesmo através de leituras, de meditação, de exercícios físicos, como a gente estava falando outro dia, a gente tem um controle maior sobre a nossa mente e o nosso corpo para não deixar esse emocional ter tanto controle assim com a gente. E nós temos que ter uma válvula de escape, né? Não apenas a reclamar, né, José? Temos que dizer, ó, isso aqui não é simplesmente só isso. Então, até quem comentou bastante foi o José a respeito da atividade física, o fazer alguma coisa. Então, nós temos que ter essa válvula de escape para dizer assim, não, isso é legal, isso é importante, e isso me fere, mas não é necessariamente que vai fazer ser a principal fato da minha vida. Né? Por mais, José, que você me ache feio, né? Eu sei que tu não me acha, eu sei que tu acha. Né? Tu sabe que o bonitinho é um feinho ajeitadinho, né? Sempre diz isso. Mas é muito legal quando a gente trabalha isso e vê que o vitimismo não necessariamente somos nós, né, como até a própria Vivi falou, que nós não aprendemos, nós cuidar das nossas emoções, e daí vem as pessoas falar, também como a Érica falou, e falam lá, você é isso, nós levamos aquilo por regra e nos tornamos colocar aqui entre aspas, né, deficientes emocionais. Né? Então aí é importante salientar que nós temos várias benesses do nosso lado, mas a gente poucas vezes vê isso, né, José? E aí eu vou passar a palavra para você, até para você complementar. Eu não sei se vocês notam, mas ele está sempre escrevendo ali, ele quer pegar nós no pulo. Já notaram isso? Eu acho que esse bichano é daquele jeito bem safado. Não, eu só tô absorvendo aqui o que vocês estão falando aí. A Vivi colocou um comentário interessante do Karnal, né? Que o Karnal fala que é uma brasa, né? A gente queima a nossa mão primeiro para tentar queimar do outro. O outro fala que é veneno, a gente toma o veneno para pegar no outro, né? Mas isso eu estava só vendo aqui, imaginando que o Fernando Freitas fala que isso é questão do triângulo dramático, que tem a ver com a nossa infância, como a gente reagiu aquele bullying, né? Como a gente reagiu àquela fala de um colega, a fala de um parente, a fala de um pai, né? Essa questão da segurança. Na pirâmide de Maslow, lá ele fala que para a gente ter uma estrutura boa, a gente precisa começar o quê? Com alimentação, né? Sono, hidratação, tal. Então, se você está com a sua parte de hidratação, você vai para a próxima, que é de segurança. A segurança vem da família, né? A família está empregada, não está? Tipo assim, o que você tem de, tipo assim, de projeção de futuro, né? Em relação à sua família, em relação à sua segurança, né? Depois vem essa parte de amor e relacionamento aí. Como é que é o seu relacionamento com seus pares?
Como é que é o relacionamento com a sua família, com seus colegas, né? E aí já começa a pingar aqueles resquícios de repressão através da emoção que você não sabe controlar, né? E isso vai ficando, segundo o Paulo Vieira lá, pode ir de 0 a 12 anos, né? De 0 a 12 anos a gente vai guardando essa emoção aí que ela fica arraigada na gente e muitas vezes a gente não sabe. E para a gente ter uma autoestima, a gente tem que deixar tudo isso para trás, né? A gente ter uma realização pessoal, a gente tem que estar livre de qualquer, ausente de qualquer preconceito, né? Para a gente não sofrer com isso. Então, igual a Vivi estava falando no início lá. Então, toda vez que eu me faço de vítima, né, é uma criança que está dentro de mim, né? Se você me chamou de feio, talvez alguém, quando eu tinha 6, 7 anos, me chamou de feio, e eu, inconscientemente, vem essa memória e eu começo a me remoer por dentro, a sentir esse ressentimento, eu vou dormir com isso na cabeça. Alguém falou que, sei lá, eu sou pesado, eu estou acima do peso, eu sou, né, uma característica ou outra, e isso vai me mexer na ferida, e essa ferida está com 7, com 6, com 2, na barriga da mãe, né? Vai saber se lá onde está essa ferida. Então, essa questão de pôr o dedo na ferida, né? Que a gente não sabe onde está, então qualquer fala que te remeter ao passado aí, aquela fase que você teve algum trauma, alguma coisa que não foi agradável, você vai remexer nela, né? Vai ficar com essa ferida exposta de novo, né? E é onde vem essa questão de você ficar irritado, de você não saber, às vezes, lidar com essa situação, ficar com aquela mesma sensação, né? E como você não lidou bem quando criança, agora ela vem e você consegue não lidar com ela de novo, né? Ela acaba te desestabilizando, né? Tirando do sério, às vezes, né? Deixando você com aquela irritação novamente. Isso aí. Mas eu acho bem interessante, né, Zé? Porque isso está nas nossas mãos, né? Esse controle está nas nossas mãos. Nós podemos ter o controle disso. Basta aprendermos e trabalharmos para que isso seja melhorado em nós. É como qualquer parte da nossa vida, ou qualquer situação da nossa vida, que nós vamos lá aprender. E nós temos várias situações, mas como que nós fazemos isso? Como que nós podemos trabalhar isso? E muitas vezes de forma simples, algumas coisas de forma simples, algumas coisas nós precisamos sim, a hipnoterapia, o coach, a programação, né, a constelação, mas é importante nós entendermos que nós temos cura. Não é bem cura a palavra, né? Nós temos jeito, digamos assim, né? Nós temos como sair desse estado. E é difícil, e aí vem aquela coisa que diz assim, você vai ter que enfrentar os teus medos. Você vai ter que colocar realmente o dedo na ferida. Tu vai ter que limpar a ferida, né? Tirar toda aquela tecido podre. Então, tu vai ter que fazer aquela raspagem, dói, óbvio, né? Dói. Mas isso vai sarar. Vai deixar um pouquinho de cicatriz? Pode ser que sim, mas totalmente bem diferente do que a gente convive no dia a dia. Vivi isso que você falou, é legal, né? Todos nós temos essas ferramentas, né? E então eu vou até deixar você falar um pouquinho dessas ferramentas, porque é importante nós entendermos que o que nós estamos fazendo aqui toda semana, né? No mesmo horário, menos hoje, que eu esqueci de passar o link para vocês, né? Mas quer dizer o quê? Nós queremos abrir a mentalidade de cada um e dizer assim, gente, nós podemos curar. E aí é uma coisa interessante, né? Curar a emoção para curar sintomas físicos, né? E Vivi, eu vou passar a palavra para você e só vou contar que eu fiz uma entrevista para uma TV local aqui sobre mitos e verdades da hipnoterapia, né? E ele me perguntou, me questionou algumas coisas, mas ele me conheceu porque ele foi fazer uma entrevista onde eu trabalho
e ele estava com uma dor de cabeça insuportável. Eu fiz o hipnoflash, em 30 segundos ele não estava com mais dor de cabeça e ele veio conversar comigo. Nesse dia, depois de quase 2 meses, né? Nunca mais ele teve dor de cabeça, né? Em 30 segundos. E aí eu vou deixar para você, Vivi, até falar da importância que tem essas ferramentas nas nossas mãos, que isso pode transformar vidas, né? Que é o nosso lema, transformar vidas. Sim, Nelito, hoje nós temos grandes ferramentas e várias ferramentas para que a gente possa se acolher, se entender, se curar de muitas coisas, né? E evoluir como pessoa, transformando o nosso mundo e o mundo que está à nossa volta, né? Ferramentas como a hipnoterapia, constelação familiar, microfisioterapia, a nova medicina germânica, enfim, enneagrama também. Então, hoje nós temos várias formas e várias ferramentas que podem nos ajudar a evoluir, quanto pessoa, como ser humano, enfim. E também curar muitas coisas, né? Eu sou a prova completamente viva dessa evolução e dessa cura, porque eu tinha síndrome do pânico, eu já estava numa síndrome do pânico, o meu nível de ansiedade era hard, vamos dizer assim, então eu tinha, o meu corpo somatizava muito, né? E nessa somatização, ele gerava várias coisas, então era gastrite, era inflamações no corpo, eu travava a coluna e ficava dias de cama porque eu não conseguia andar, me movimentar. E quando eu tratei as minhas emoções, quando eu entendi as minhas emoções e acolhi a criança que estava machucada dentro de mim, essas inflamações, essas ansiedades, tudo isso sanou, tudo isso simplesmente se diluiu. É como se acabasse com tudo isso, né? E hoje é muito raro eu ter uma dor de cabeça, por exemplo, né? Sei lá, acho que em um ano, se eu tive dor de cabeça um dia, foi muito, muito, assim, não me recordo. Então, a gente tem ferramentas que podem nos ajudar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais sintomas de ansiedade. Hoje, enfim, hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje, eu costumo dizer que claro, eu ainda estou no processo, eu ainda vou continuar no processo, porque durante toda a nossa vida é uma evolução. A gente só para de evoluir e de aprender quando a gente morre. Então, eu estou em constante transformação, em constante evolução, para me transformar, para que eu possa transformar o outro. Porque, como o grande Samuel diz para a gente, ninguém dá carona a pé. Então, se eu não me cuidar, se eu não me transformar, eu não vou conseguir transformar e ajudar o outro, né? Então, estou fazendo ainda terapia. Agora, essa semana mesmo, vou para Cianorte para encontrar a Pamela, para fazer terapia com ela e tudo mais, para aprender mais com ela, para estar evoluindo e me transformando cada vez mais, para poder passar isso para outras pessoas também. A evolução é sempre contínua, né, Érica? Eu acho que nós temos muito que aprender dia após dia, sempre buscando esse aprendizado e sabendo, né, que essa constância deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos simplesmente parar, não podemos nos estacionar, porque se nós estacionarmos aí, foi o boi com a corda, como diz aqui no interior do Paraná, né, Érica? Não conheço não, mas tudo bem. Os colegas que são do Paraná, quem sabe, vocês já ouviram? Já, eu não. Até perdi o fio da meada. Mas sim, evolução, aprendizado, a gente nunca para de aprender, mesmo que... e a gente sempre tem que estar buscando a evolução. Mesmo quem não busca, assim, vai devagar, mas vai, porque é um processo contínuo. As nossas próprias experiências de vida são aprendizado. Agora, sobre o que a Vivi estava falando, assim, eu achei
interessante falar o seguinte, que sim, as nossas emoções, ela vai influir no nosso corpo, porque é tudo um conjunto, né? Mente e corpo. Ela vai influir no nosso corpo e vai trazer sintomas diversos, tanto de doenças emocionais, como depressão, síndrome do pânico, como sintomas físicos também, doenças físicas. E aí, quando a gente trata essa emoção, o nosso corpo não precisa mais produzir o sintoma, mesmo que seja um sintoma físico, como dor de cabeça, diversos, a coluna da Vivi que às vezes travava. Se a gente tratou a emoção, ele não precisa mais trazer o sintoma, porque o sintoma nada mais é do que o corpo falando, olha, alguma coisa não está bom, tem coisa errada aqui, olha para mim. E é isso. E aí, a partir do momento que a gente trata, esse sintoma some. E a gente não fala em cura, mas o corpo se cura, né? Porque o corpo não vai mais precisar daquele sintoma. Então, eu achei interessante destacar isso. É muito importante, além disso, é saber que nós podemos fazer com que o nosso corpo se cure. E aí, juntar com a educação física, né, José? A emoção com o físico, eu acho que dá um plus a mais aí nesse processo de aprendizagem e processo de melhoria contínua, né? Então, ontem eu ouvi um médico falando, né? Além da atividade física, ele falou que a gente tem que dar 10 mil passos no mínimo por dia para você estar equilibrado, né? Estar em equilíbrio aí com seus neurohormônios. Ele falou da importância de você ter uma boa alimentação, né? Para você ter um bom funcionamento de intestino, que isso está ligado ao seu cérebro. Isso vai dar aquela condição, vai gerar neurohormônios que vai te fazer regenerar ou vai gerar neurohormônios que vai te fazer, né, entrar nesse estágio aí de doenças psicossomáticas aí que às vezes se tornam até crônicas, né? Então, essa questão da atividade física aliada com a alimentação já ajuda a amenizar grande parte das crises, né, neurais aí que vão vir em decorrência da inatividade e da má alimentação, né? Ele falou que hoje em dia essa questão estão descobrindo coisas novas aí sobre o intestino, né? Então, o intestino é o segundo cérebro, a gente tem que mandar bons fluidos, bons alimentos para poder, né, ter um corpo que vai ser capaz de regenerar dos desgastes, né? Eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que não só a questão de um órgão, mas nós teríamos que olhar todos os órgãos de forma diferenciada, né? Eu até lembro um médico, um oftalmologista que brigou comigo uma vez. Benito, o oftalmo também, o olho também é um músculo, você tem que descansar esse olho, não sei o quê, né? Mas é interessante isso. Saber que as dificuldades da nossa vida, elas nos fazem com que a gente cresça, que nós não somos os melhores entendedores das nossas emoções, que nós buscamos sempre todo esse trabalho de buscar, de entender o corpo, né? Entender o ser humano e fazer com que a gente aprenda dia após dia que nós podemos ser melhores, que nós não viemos com defeitos, nós crescemos, nós evoluímos com pensamento de pessoas que nos antecederam, que são os nossos pais, avós, bisavós, que tiveram dificuldades enormes, que tiveram uma ambientalização totalmente diferente. E aí, quando nós vemos o dia a dia deles, toda a problematização deles, toda essa dificuldade que eles tiveram em nos criar, eu acho que ainda eles fizeram um bom trabalho, né? Fizeram aí um trabalho dentro das dificuldades, né? E isso faz com que a gente olhe diferenciado, então, para eles, e nós temos que agradecer eles por tudo isso. Muitos, acho que dos nossos avós,
não estão mais com a gente, pelo menos os meus avós já partiram, né? Mas o ensinamento que eles me deixaram, a religiosidade, o carisma, eu acho que todos os nossos avós deixaram. Só que a gente, infelizmente, grava muito mais no nosso subconsciente as coisas negativas, né? E isso faz toda a diferença. Mas, meus amigos, passou um pouquinho já do horário, eu deixei um pouquinho mais, porque esqueci de passar o link para vocês, né? Mas isso acontece uma vez só por semana, né? Então é coisinha básica. Mas deixar vocês também fazer a despedida de vocês, lembrando sempre que vocês também fazem parte de um nicho de pessoas que transformam vidas, que fazem pessoas diferenciadas, não apenas com a hipnoterapia, mas, como eu disse, eu no início, que vocês não estavam, eu gosto muito de andar na rua e ficar observando as pessoas. As pessoas não sorriem, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não querem saber da vida do outro. As pessoas simplesmente querem passar, querem seguir o seu caminho. E isso muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, até que ponto nós poderíamos modificar isso, poderíamos mudar isso? Com um sorriso, com um bom dia, E interessante que eu assisti um pedacinho de um filme ontem, Crocodilo Dundee, né? Que ele está andando lá em Nova York e bom dia, boa tarde, e ninguém respondia para ele, né? Mas se você acha que tu tem dificuldades, eu vou indicar 2 filmes para vocês assistirem. Um é Homens de Honra, né, de um marinheiro negro, e tem um número 42, se eu não me enganar. Agora eu não lembro o nome bem certo se é esse, né? Número 42. É um negro que vai jogar beisebol, né? E é interessantíssimo as dificuldades. Ele tem que esperar todos os brancos saírem para daí ele tomar banho. Ele não pode estar no mesmo recinto, enfim. São coisas que a gente olha e pensa. E se nós estivéssemos daquele lado? E se nós fôssemos aquelas pessoas? Será que nós estaríamos aqui? Mas também, com a força de vontade, se tornaram aí lendas nos seus respectivos objetivos. Ok? O Green Book também é sensacional, aqui pela Vivi, né? Que aí é o branco que é o chofer do negro, né? Eu acho fantástico também, mostra isso, né? E aí o chofer pode almoçar no recinto, mas o artista principal não pode, né? Assim, tem vários filmes aí baseados em fatos reais, né? Érica, eu vou falar bem sincero, eu não consegui ainda assistir A Procura da Felicidade. Não consegui, eu não sei o motivo, sabe? Eu começo a assistir e trava e não vai, não vai. Eu tenho que pegar, criar essa base e assistir. Eu achei que esse nem precisava falar, eu ia falar, mas eu pensei, nossa, todo mundo já viu? Tem que ver, Esse, porque acho que todo mundo já viu. não, eu já, assim, já assisti começo, sabe? Eu não sei, mas é muito forte. Eu vou ter que, realmente, Vivi, eu vou ter que me tratar aí para poder assistir esse filme. Eu quero ver, sempre fico dando desculpinhas, sabe? Não sei, mas é um dos filmes que eu quero assistir, A Procura da Felicidade. E aí existem vários outros, tu pega aí, ai, com a Sandra Bullock, que ela um sonho possível, né? Um sonho possível também é fantástico.
é fenomenal para a gente ter uma noção, né? Mas, diante de tudo isso, eu vou deixar vocês, então, fazer a despedida de vocês, também agradecendo aí aos nossos amigos que estiveram com a gente, dizendo para vocês a importância que tem de um bate-papo desse, com o que a gente aprende, como a gente aprende. É uma forma simples, singela, da gente poder se encontrar, nós que fizemos aí o estudo junto, mas de passar também um pouquinho esse conhecimento que nós temos. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que se nós conseguirmos... E aí tem um outro filme, né? Senhor, me ajuda a salvar mais um, né? Como que é o nome do filme? Agora não vou lembrar o nome do filme, mas ele é um soldado que ele fica lá. Até o último homem. Isso aí. Dizer para a pessoa assim, me ajude a salvar mais um. Quando nós pudermos salvar, nós vamos ajudar e vamos fazer isso, realmente. Zé, diga o seu tchauzinho aí. Aí o Zé chega e diz tchau. Bom, vou deixar meu recado final aí. Também, agora eu vou falar em cima da atividade física aqui, vocês falam em cima da hipnose. Aí, também, um outro autor aí que eu estava vendo lá, o Pedro Neuro, né? Ele deixou regrinhas básicas, assim, ele criou o MAP, né? Ele falou assim, para você cuidar bem da sua saúde integral aí, né? Ele falou assim, pô, você vai precisar de movimento, uma boa alimentação e o pensamento, né? Controlar os seus pensamentos, né? Tipo assim, a emoção vai vir e você vai ter que administrar, né? Você vai ter que gerenciar. Pô, eu tô irritado, o que eu faço com a irritação, né? Eu tô irado, o que eu faço com essa ira? Então, essas coisinhas. Em cima dessa irritação, tem uma outra contribuição básica de uma... ela é yoga, eu esqueci o nome dela, ela é uma peruana. Ela falou, se você fizer 1 minuto de respiração profunda, consciente, se for de olho aberto, beleza, mas se for fechado, melhor ainda, você já consegue baixar a adrenalina, você já consegue baixar o cortisol, entendeu? Você já consegue pensar melhor, né? Na reação, tipo assim, o Manelito fala alguma coisa que eu não gostei, eu já dou direto. Não, eu respiro, faço aquela meditação, falo, não precisa xingar um cara desse, que ele talvez não sabe nem o que está falando, e eu vou entrar, né, nessa seara que não é minha, né, e vou me queimar, né? Essa brasa é sua, como diz a Vivi, essa brasa é sua, Vivi. Entendeu? Um abraço a todos, boa noite aí, Rafael, Érica, Vivi, Nelito, audiência, e até uma próxima. Se Deus quiser. Érica. Realmente, né, o que o José Maria falou tem todo sentido. A gente tem que estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tudo é um conjunto. Não adianta a gente estar bem só numa área, porque as outras vai fazer com que tudo comece a andar mal. Então, a gente tem que sempre fazer isso. Corpo, mente, alma, espírito, energia, o que você quiser chamar, emoções, mas sempre tem que estar bem nessas 3 áreas. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocando essa experiência, aprendizado, e dar um tchau também para o pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês estejam gostando, e mandem dúvidas, participem um pouco através do chat para a gente poder ter uma interação com vocês também. Então, era isso. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Até a Vivi pegou, a Érica pegou a questão do Doutor Estranho, né? O filme Doutor Estranho, quando ela mostra lá, o que é isso? Uma ressonância, o que é isso? É uma linha de chakra, o que é isso? É tal coisa. E a gente está olhando, eu acho que é na definição, olhando pelo buraco da fechadura, né? Nós temos que olhar esse macro. Vivi! É sempre maravilhoso estar com vocês, né? O Nelito me deixa por último porque sabe que eu sou a que fala mais. Eu já cancelei aqui daí. Mas, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado muito satisfatório para mim. Eu sempre evoluo e aprendo mais quando eu estou aqui com vocês. Então, minha total gratidão para com todos vocês, principalmente a você, Nelito, por nos proporcionar
esses encontros e reencontros também, né, da nossa turma, que é sempre muito agradável. E dizer que realmente é como o José, a Érica disse, nós somos um conjunto. Ninguém é só emoção, ninguém é só corpo e ninguém é só espírito. Se um dos três não tiver, é um pilar, se um dos três não tiver ali alinhado, a gente cai e aí se torna um pouquinho mais difícil a caminhada. Então, manter sempre os três pilares alinhados que a gente vai longe com toda certeza. Um abraço para todos e até segunda, gente. Se Deus quiser. José, Érica, Vivi, tem mais um aqui escondido, pessoal, é o Rafael, né? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por participarem, tá? Meus amigos que estão assistindo a live aí, no início deu um probleminha, peço desculpas a vocês por ter esquecido de passar o link para poder participar, né? Eu fiquei aqui empolgado e comecei a ver, mas ninguém está chegando, daí eu resolvi, eu disse, eu não passei o link, claro que não vão chegar, né? Mas, gente, pegando aí, fazendo um resumo do que esse pessoal maravilhoso falou, cuidem desse equilíbrio. A nossa vida, eu sou economista e eu sempre digo isso, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, eu comparo com uma balança. Se não estiver em equilíbrio, uma hora ou outra, isso vai pesar para um lado. Tá? Bem... Eu lembro da comida da minha avó, no fogão a lenha, aquela comida gostosa, aquela comida que demorava para fazer. Tu via aquilo lá, né? Tu sentia o cheiro, tu sentia o aroma. Mas daí veio a evolução, né? Veio o fogão a gás, também ajudou, né? Nossa, agilizou bastante. Depois veio o micro-ondas, agilizou mais ainda. Só que em compensação, se você pegar a comida feita lá com o fogão a lenha, né? Que é uma comida mais natural, e pegar um micro-ondas, vai aí num mercado e compra. Zé, eu vou fazer propaganda enganosa, tá? Compra aquele X para fazer em micro-ondas. Aquilo de alimento não tem praticamente nada. É só corante, só um monte de coisa que não faz bem à saúde. Então, se você ganhou em tempo, para fazer o teu produto, que em 30, 40 segundos aí está pronto, você perdeu em qualidade de produto. E aí é que nós começamos a entender totalmente diferenciado isso, né? Meu muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um, a cada uma, e que nós possamos passar esse tempo aí de Covid cada dia mais e estarmos aí fortes, firmes para um mundo novo que há de vir e que nós queremos te ajudar a sair dessa. Um grande abraço e Deus sempre abençoe. E vocês me aguardem só um pouquinho aí.